Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Números capítulo 16, versículo 3. O capítulo 16 do livro de Números nos apresenta um dos episódios mais sérios e solenes da caminhada de Israel no deserto, a rebelião de Corá, Datã e Abiram contra Moisés e Arão. Aqui não vemos apenas uma insatisfação comum, mas uma rebelião espiritual, travestida de discurso religioso. Eles falam de santidade, igualdade e justiça, mas no fundo seus corações estão dominados pela ambição, pelo orgulho e pela rejeição da autoridade que Deus havia estabelecido. Este texto nos confronta profundamente, porque revela que nem toda linguagem espiritual nasce de um coração submisso a Deus. O tema da mensagem de hoje é autoridade espiritual, rebelião e o perigo de confundir chamado com ambição. Vamos ao desenvolvimento desta mensagem. 1. A rebelião que nasce da inveja e do orgulho. Corá era levita. Já possuía um ministério honroso, servir no tabernáculo. Mesmo assim, ele desejou algo mais: o sacerdócio, que Deus havia confiado a Arão. Aqui aprendemos uma verdade dura. Nem toda rebelião começa fora da liderança. Muitas vezes ela nasce dentro do ministério. Corá não rejeita Deus abertamente, ele questiona a liderança escolhida por Deus. O problema não era Moisés, era a insatisfação com o lugar que Deus havia dado. 2. Discurso espiritual com coração rebelde. Observe o argumento. Toda a congregação é santa. Isso é verdade. Mas usada fora do contexto certo, a verdade se transforma em instrumento de engano. Eles usaram palavras espirituais para justificar um desejo carnal. Isso nos ensina que nem todo discurso bonito vem de Deus. A intenção do coração é tão importante quanto as palavras que falamos. 3. Moisés, liderança que se prostra, não que reage. Diante da afronta, Moisés não grita, não se defende, não ataca. O texto diz: Moisés, ouvindo isso, caiu sobre o seu rosto, versículo 4. Liderança espiritual saudável. Ora antes de reagir. Confia que Deus é justo. Entrega a causa nas mãos do Senhor. Moisés sabia que a autoridade verdadeira não se defende. Deus a confirma. 4. Deus revela quem ele escolheu. O teste dos incensários não era apenas um ritual, era uma revelação pública. Deus mesmo mostraria quem ele havia separado. Isso nos ensina que chamado não se toma, se recebe. Ministério não se conquista, se obedece. Deus não negocia sua autoridade. 5. O juízo que revela a santidade de Deus. A terra se abre e engole os rebeldes. É um dos juízos mais severos das Escrituras. Esse episódio nos lembra que Deus é amor, mas também é santo. Rebelião espiritual é algo extremamente sério. Questionar a liderança é diferente de se rebelar contra a ordem de Deus. Não é sobre pessoas, é sobre desrespeitar aquilo que Deus estabeleceu. 6. A murmuração continua e o perigo do coração endurecido. Mesmo após o juízo, o povo ainda murmura contra Moisés e Arão. Isso mostra como o coração humano pode se tornar insensível. Quando a murmuração se torna hábito. Milagres não convencem. Juízos não transformam. O coração se fecha para a voz de Deus. 7. Arão entre os vivos e os mortos, figura de Cristo. Quando a praga se espalha, Arão corre com o incenso e se coloca entre os vivos e os mortos. Que imagem poderosa! Arão intercede. A praga é detida. O sacerdote se coloca no meio. Aqui vemos uma sombra clara de Cristo. Jesus se colocou entre nós e a morte. Ele intercedeu por nós. Ele deteve o juízo com seu sacrifício. Aplicações práticas para o dia a dia. Cuidado com a insatisfação espiritual. Não confunda chamado com ambição. Honre a autoridade que Deus estabeleceu. Examine seu coração antes de questionar. Seja alguém que promove unidade, não divisão.
Aprenda a esperar o tempo de Deus. O livro de Números capítulo 16 nos ensina que Deus leva a sério a ordem espiritual, a liderança e a submissão. A rebelião pode parecer justa aos olhos humanos, mas diante de Deus ela revela orgulho e independência. Que sejamos como Moisés, humildes. Como Arão, intercessores. E não como Corá, insatisfeitos com o lugar que Deus nos confiou. O verdadeiro chamado floresce na obediência. Muito obrigado por ouvir esta mensagem até aqui. Que o Espírito Santo ministre profundamente ao seu coração. Se esta palavra falou com você, curta este conteúdo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal Querigma Bíblico. Isso ajuda a palavra a alcançar mais vidas. Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, sonda o nosso coração e remove de nós todo orgulho, inveja e rebeldia. Ensina-nos a reconhecer a Tua autoridade, a honrar os líderes que o Senhor estabeleceu e a viver com um coração submisso e ensinável. Livra-nos da murmuração e faz de nós instrumentos de paz, unidade e intercessão. Assim como Cristo se colocou entre a vida e a morte por nós, queremos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.